Pessoal, meu nome é Ramon, eu sou aluno da Faculdade Cenecista de Sete Lagoas, do curso de Sistemas de Informação, quinto período. E a videoaula de hoje ela é a respeito de um seminário da matéria de Linguagens de Programação 3. Os integrantes do grupo são Anne Caroline, Daniel Henrique, Ramon Rodrigues e Hiller Ferreira. Essa matéria é ministrada pelo professor Túlio Teixeira Cota. O objetivo da videoaula de hoje é abordar sobre o Jasper Reports. O que seria o Jasper Reports? Ele é um framework para geração de relatórios. É uma API avançada utilizada no Java. Ele gera um relatório a partir de uma fonte de dados. Essa fonte de dados pode ser tabelas de um banco de dados, uma coleção de objetos, um arquivo CSV ou um XML. Basicamente, o Jasper Reports trabalha em cima de um arquivo XML, que tem a extensão .jrxml. Ele tem um editor próprio de relatório, que é o iReport 5.6.0, que é o que a gente vai precisar para dar seguimento ao projeto. Eu vou utilizar a linguagem Java e eu vou utilizar a IDE Eclipse Luna. O que nós vamos precisar será do instalador do iReport, que tem ele instalado na máquina. A gente pode encontrar no SourceForge, digitando no Google lá, iReport 5.6.0. E vamos também precisar dessas bibliotecas aqui, todas elas. Eu vou abrir aqui minha IDE e vou criar um projeto básico aqui só para ilustrar a utilização do Jasper. O interessante do Jasper Reports é que eu consigo gerar relatórios e salvar e exportar para diversos formatos: PDF, HTML, XML, XLS, CSV. Então é uma API bem útil. Eu vou criar aqui um projeto básico, um projeto de manutenção aqui de informações de alunos. Dá o nome de projeto relatório. Vou criar uma estrutura aqui básica inicial. Vamos criar uma pasta. Vou dar o nome dessa pasta de lib. E essa pasta aqui que vai conter as bibliotecas do Jasper. Vamos copiar todas elas e adicionar nessa pasta aqui. Vamos selecionar todos os arquivos. Botão direito e adicionar o projeto. Build Path, Add to Build Path. Já incluímos no nosso projeto. Para quê? Vamos precisar utilizar métodos do Jasper Reports. Por isso nós adicionamos as bibliotecas. Vamos precisar também de uma pasta. Essa pasta aqui vai ser criada no Source. Ela vai conter o nosso arquivo de relatório. Vou dar o nome aqui de Report. E nós vamos também precisar de uma classe que vai representar os dados que serão exibidos no relatório. Vou criar uma classe, vou colocar em um pacote aqui para ficar organizado, seguindo as boas práticas da programação. Vou dar o nome da classe aqui de aluno. Finalizar. Vamos declarar aqui também alguns atributos, utilizando aqui o padrão JavaBean. Se isso é alguma coisa errada, gente, é porque às 12h35 gravando videoaula fica meio puxado. Então qualquer erro aí a gente vai resolver junto aqui. Vou definir o nome, matrícula, definir uma nota e definir também a quantidade de faltas. Vamos aqui declarar os getters e setters de todos os atributos. Vamos criar também aqui um método toString.
porque a gente vai precisar da interface gráfica para manipular os dados, a gente vai precisar exibir esse objeto preenchido em um text array. E o text array só aceita string. Pronto. Criamos a estrutura inicial do projeto, a nossa classe que vai representar os dados que serão exibidos no relatório. Vamos agora minimizar o Eclipse e abrir o iReport. Vamos em Arquivo, New. Aqui o interessante do iReport também é que ele já disponibiliza para a gente alguns modelos com uma pré-definição de layout aqui, já formatado. Alguns modelos preenchidos. Porém, eu vou utilizar o mais básico. Blank A4 aqui. Abrir o template. Vou dar o nome aqui do arquivo de relatório. Nesse location, a gente vai salvar o relatório naquela pasta que a gente criou. Vamos na nossa workspace. Source, report. Salvar. Próximo. Finalizar. Se a gente voltar aqui no projeto, clicar e dar um refresh com F5, podemos notar que o arquivo foi criado dentro da pasta, assim como a gente pediu. Voltando aqui para o iReport, vamos dar um corpo aqui para o nosso relatório, né? uma formatação básica aqui. Vou colocar um título. Clica 2 vezes, espera ele carregar um pouquinho, que ele dá uma travada no início. Vou definir um título aqui, relatório. Vou aumentar o tamanho. Colocar aqui o tamanho 48 para ficar bem visível. Deixar como negrito. Centralizar um pouco aqui. Salvar. Aqui no lado esquerdo, na janela Report Inspector, nós temos algumas opções. A opção importante para a gente no momento é essa aqui, ó, Fields, Campos. O que ela vai servir? Nós vamos clicar e adicionar. Cada vez que adicionar um campo, nós vamos referir, cada campo desse vai fazer referência aos atributos da nossa classe, que nós vamos passar como através de uma lista, de uma coleção. Então, eu adiciono aqui 4 campos, assim como nós criamos 4 atributos, eu adicionei 4 campos aqui. Vou renomear cada campo desse de acordo com o atributo da nossa classe. Nós temos nome, temos matrícula, nós temos também nota e nós temos faltas. Se, só a título de curiosidade aqui, se quando vocês executarem o iReport tiver dessa maneira, vocês vêm aqui em ferramentas, não, janela, desculpa, paleta ou Ctrl Shift 8 para mostrar aqui é a opção das paletas e também a propriedades, Ctrl Shift 7 ou clica aqui, vai mostrar. Nós vamos precisar dessas duas. Vamos selecionar
todos os fields, clicando no início com Shift até o final. Clicar e arrastar para esse container detail. Aqui ele já gerou, vamos diminuir aqui o campo de exibição. Ele gerou, já organizou os campos e os respectivos labels, os rótulos. Esses rótulos nós podemos editar. Selecionar todos com Ctrl. Vou formatar aqui, aumentar um pouco a fonte, tamanho 12. Passa para negrito. Salvar. Podemos fechar o report. Aqui a gente já terminou o corpo. Só para informação, a título de informação também, nós temos aqui 3 tipos de view. Nós temos design, que é a edição aqui de forma visual do nosso relatório. Temos a visão XML, que é o arquivo XML que nós estamos editando, que é o arquivo em si que a gente gerou, é esse XML. E nós temos o preview, que é uma prévia da compilação de como vai ficar nosso relatório. Como não temos informação nos nossos campos, aqui está como null. Fechamos aqui. Damos um refresh. Note aqui que toda vez que ocorre a compilação do nosso arquivo de relatório, ele gera esse ponto Jasper. O que seria esse ponto Jasper? É a mesma coisa do ponto class gerado no Java. É a mesma ideia. Aqui agora nós vamos precisar de esse arquivo a gente pode até apagar, que vai gerar de novo depois que a gente utilizar pela classe. Nós vamos criar uma classe aqui para gerar o relatório, para fazer a compilação do relatório. Vou colocar também em um pacote. Definir o nome dele como... Eu vou pôr relatório. Definir o nome da classe como relatório. Finish. Nós vamos criar um método. Gerar relatório, bem óbvio, que vai receber um parâmetro, que vai ser uma coleção do tipo aluno, vai ter o nome de lista. Temos que importar a interface list do pacote Java útil e também a nossa classe. Nós vamos usar 3 métodos, mas primeiro nós temos que fazer referência a esse arquivo, carregar esse arquivo em um objeto do tipo input string. Dá o nome de fonte. .class. Aqui eu estou pegando a referência de onde se encontra o arquivo. Resource as string. Aqui dentro a gente vai passar o caminho do nosso arquivo .jxml. Ele se encontra na pasta report. Então barra report barra nome do arquivo com a extensão .jxml. Aqui a gente tem que importar do pacote Java.io o input string. E agora vamos aos métodos principais. Vamos declarar um objeto do tipo Jasper Report, que vai chamar report mesmo. Ele vai utilizar o método da classe Jasper compile manager compile report. O que está acontecendo aqui? Eu estou compilando a nossa fonte. A nossa fonte está fazendo referência ao arquivo. O arquivo está carregado aqui no objeto fonte, esse arquivo XML, e nesse objeto do tipo Jasper Report eu estou fazendo a compilação desse arquivo. Está dentro desse aqui porque os métodos do Jasper Report ele exigem que você trate uma exceção, trate a exceção dele. Nós vamos adicionar aqui esse add truth declaration. Nós vamos delegar o tratamento dessa exceção
para a classe que estiver chamando esse método. Quem for gerar esse método vai ser obrigado a tratar com o bloco tryCatch. Nós vamos agora preencher as informações, preencher o nosso relatório. Aqui eu declarei um objeto print do tipo JasperPrint. Para mim preencher, eu vou utilizar o Jasper FileManager.FileReport. Aqui eu preciso fazer a importação do JasperPrint. E aqui é o seguinte, aqui está me listando 2 parâmetros, porém nós vamos utilizar 3. O primeiro parâmetro é o nosso relatório, nosso compilado, que é esse report, esse objeto report contém o nosso relatório compilado. Esse parâmetro, só para ilustrar um exemplo, se a gente fosse utilizar, por exemplo, uma imagem como logo no nosso relatório, aqui esse parâmetro ele seria o retorno de um hashmap, porque faz referência à chave valor, eu passaria o nome da minha imagem e o caminho. Porém, como é um projeto bem básico e a gente não tem logo no nosso relatório, então eu passo como nu. E o terceiro parâmetro, eu tenho que passar a nossa lista, transformando em um data source, informando qual fonte de dados o relatório vai pegar as informações. Então aqui a gente emite o comando new, através desse método, jr-bin collection data source. Nós estamos transformando a nossa lista em um data source. Não podemos passá-la diretamente, temos que dizer para o Jasper que ela é um data source, transformá-la em um data source. Aqui nós já temos o nosso relatório pronto, no objeto print, aqui já está armazenando o relatório preenchido. Aqui nós fizemos a compilação, e aqui nós preenchemos os dados e armazenamos no objeto print. Falta agora um método para exibição, que é o JasperView. .viewReport. Eu passo o nosso relatório pronto, que é o print. Aqui tem um porém. Nós precisamos definir um segundo parâmetro, vírgula, false, do tipo booleano. Por quê? Se a gente deixar do jeito que está assim o false, ele assume automaticamente que o é true. O segundo parâmetro é true. O que acontece? Quando a gente for gerar o relatório, vai abrir uma tela com um arquivo, com relatório já com os dados. Quando a gente pedir para fechar o relatório, ele vai também fechar a nossa aplicação. O que não seria interessante nesse caso? Então a gente define como false para fechar apenas o relatório e deixar a nossa aplicação executando. A classe de relatório é bem simples, a título de exemplo, pelo que nós estamos propondo nessa videoaula, que é bem básico, sendo que o Jasper tem muito mais opções do que isso aqui. Na verdade, a gente só precisa disso aqui por enquanto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar nossa classe gráfica para gravar os dados e gerar o relatório. Vamos criar aqui através de um JFrame. Vou jogar aqui também em outro pacote aqui. Pacote UI. Vou dar o nome de tela, que eu não estou muito criativo hoje. São quase 3 da manhã aqui, falta 10 minutos, eu gravando vídeo até agora, mas beleza. Vou mudar o layout. Vou adicionar aqui alguns labels, JLabels aqui, uns JTextField.
colocar um scroll pane aqui pra a gente adicionar um text area nele. Vamos nomear aqui os nossos componentes para ficar mais fácil na hora de pegar as informações. CP nome, CP mat representando matrícula, CP nota, CP faltas. Vamos adicionar aqui também mais dois botões. Um botão gravar, né, no caso. Gravar. E um botão relatório. Salvar o projeto. Vamos aqui no código fonte, ou tecla F12. Primeiro nós temos que criar a nossa lista. Do tipo aluno. Dá o nome de lista. Esse é um array list. A gente tem que importar a interface list do pacote Java útil, a nossa classe aluno também e a classe ArrayList. Pronto. F12. Vamos implementar os eventos dos botões. Botão direito no gravar, Add Event Handler, Action, Action Performance. Aqui nós vamos criar um objeto aluno, instanciar um objeto aluno. E vamos setar os atributos. CP nome, getText, matrícula, mesma coisa, CP mat, getText, set nota, notas. Como aqui o nosso atributo é do tipo double e um JText field retorna um tipo string, a gente tem que fazer a conversão. Então eu estou pegando CP nota e convertendo para double para armazenar no meu atributo nota. A mesma coisa aqui com o atributo de faltas. Vamos converter para integer. Int CP faltas .getText. Ok, preenchemos os atributos. Vamos adicionar esse objeto preenchido na nossa lista. E agora vamos adicionar ao nosso painel o objeto. Append, para ir acumulando as informações. Vai receber o nosso objeto aluno.toString. Para ficar mais fácil, eu vou criar um método que vai limpar todos os JText fields assim que eu terminar de inserir, de gravar as informações na lista e no painel. Para limpar automaticamente, para mim poder inserir mais informações. Vou fazer um for aqui. Não precisa fazer isso, porque daria um trabalho ficar limpando todo o componente, então eu preferi criar um método para fazer isso. Fica também a título de informação aí, para quem quiser aprender. Vou criar primeiro aqui e vou explicar as linhas. Aqui a gente precisa importar
do pacote Java AWT, a classe componente. O que eu fiz aqui? Eu criei um laço de repetição percorrendo o meu Content Pane, que é o painel principal. Eu criei um objeto do tipo componente, um objeto C, que vai receber o componente na posição I. Aí aqui eu fiz uma verificação. Se o componente C na posição I for uma instância de um JTextField, eu criei um campo dizendo que esse novo campo TextField vai ser igual ao componente que está em C, na posição I. Aqui eu fiz um cast, porque eu estou afirmando realmente que o que contém em C é um TextField. Se for, o meu campo recebe esse componente e ele define o texto do JTextField como null. Ele zera o texto, ele zera as informações. Ele limpa as informações, melhor dizendo. Assim que eu terminar de inserir, de gravar as informações e adicionar o painel, só chamar o meta aqui embaixo, após o painel.append. Voltamos aqui na aba Design. Vamos implementar a função aqui do nosso botão relatório. Add Event Handler, Action Performed. Aqui nós vamos instanciar um objeto do tipo relatório, nossa classe relatório. Tem que fazer a importação da classe. Vamos chamar aquele método, gerar relatório, passando a nossa lista comparando. Por que deu erro? Nós delegamos o tratamento de exceção para quem chamasse esse método. Já que eu estou chamando ele nessa classe tela, eu tenho que fazer o tratamento com o bloco try-catch. Pronto. Vamos salvar o projeto, vamos testar. Vou executar. Vamos lá, vou colocar aqui fulano, matrícula qualquer, nota 10, 0 faltas. Gravei, limpou os campos para mim. Ciclano, nota 9, 2 faltas. Gravei. E um terceiro, Beltrano, nota 9, 3 faltas. Mandei gravar. Aqui eu tenho 3 sujeitos e vou querer exibir o relatório com essas informações. Eu clico em relatório. Exibe o relatório exatamente com as informações que eu defini na minha interface gráfica. Nome, matrícula, nota e faltas. Exatamente igual está no nosso painel. Aqui a gente pode notar também que nós podemos, através do Jasper, fornece essa funcionalidade para a gente de imprimir o relatório, ou eu posso salvar. Eu tenho alguns formatos. Olha, eu tenho PDF, RTF, ODT, DocX, HTML, XLS e XML também. É uma API muito útil e bastante utilizada. E é isso, gente. Eu espero que essa videoaula aqui tenha pelo menos ilustrado um pouco, exemplificado um pouco, ensinado a vocês como usar o Jasper aí, utilizando uma coleção de objetos como DataScience. E é isso aí. Foi uma videoaula um projeto bem básico. Espero que tenha ajudado alguns aí.